Imagina só, enquanto você está aqui, assistindo a este vídeo, o futuro do mundo pode estar sendo decidido em reuniões secretas ou em campos de batalha. A guerra na Ucrânia não é só sobre um país lutando pela sua sobrevivência. É sobre poder, alianças e o equilíbrio do mundo. Como isso começou? Onde estamos agora? E, mais importante, o que pode acontecer em 2025? Fica comigo até o final, porque a gente vai conectar esses pontos e, de quebra, ver como países como a China podem esquentar ainda mais o clima mundial. Para entender o presente, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Depois que a União Soviética caiu em 1991, a Ucrânia se tornou independente. Só que ela sempre esteve no meio de uma briga de gigantes, a Rússia, que não queria perder influência, e o Ocidente, que viu uma oportunidade de trazer a Ucrânia pro lado deles. O ponto de virada veio em 2014, quando a Rússia tomou a Crimeia, uma região estratégica, alegando proteger seus interesses. Isso deixou claro que Moscou não estava disposta a abrir mão do controle. Mas a coisa realmente explodiu em 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia de vez. A justificativa? Proteger os russos que vivem lá e combater a expansão da OTAN. Só que, na prática, isso virou uma guerra que mudou tudo, desde a economia mundial até o preço do pão que chega na nossa mesa. O presente, onde estamos agora? Aqui vai um resumo do caos. A Ucrânia luta para defender seu território e conta com a ajuda da OTAN e dos Estados Unidos. A Rússia, por outro lado, tenta se segurar enquanto enfrenta sanções econômicas pesadas. No meio disso tudo, quem sofre é o povo, tanto ucraniano quanto russo. Milhões de pessoas fugiram de casa, cidades inteiras foram destruídas, e o futuro parece mais incerto do que nunca. E não para por aí, essa guerra já causou impactos no mundo todo. A Europa teve que buscar alternativas pro gás russo, o que disparou a crise energética. E lembra que a Ucrânia é um dos maiores exportadores de grãos? Pois é, a guerra mexeu com o preço dos alimentos, afetando principalmente os países mais pobres. O que esperar de 2025? Agora, a grande pergunta: como isso vai acabar? Bom, ninguém sabe ao certo, mas a gente pode imaginar alguns cenários. Cenário otimista. O primeiro é que líderes mundiais consigam negociar a paz. Com a eleição de Trump e uma nova visão da parte americana, o conflito pode tomar novos rumos. Porém, na primeira semana de 2025, o presidente da Rússia, Putin, já mostra sinais de que não vai aceitar um acordo tão facilmente. Talvez a guerra termine com a Rússia ficando com algumas áreas ocupadas, mas a Ucrânia consiga retomar a estabilidade com ajuda internacional. Esse é o cenário ideal, mas, convenhamos, não parece o mais provável. Por outro lado, a Rússia, com seu acordo com a Coreia do Norte, trouxe combatentes norte-coreanos para combater em solo ucraniano. O segundo é bem mais sombrio. A guerra continua por anos, drenando recursos da Europa, enfraquecendo a Rússia e mantendo o mundo em tensão constante. Nesse caso, a Ucrânia pode se tornar um campo de batalha eterno, como a gente já viu em outros conflitos do Oriente Médio. E claro, o impacto não fica só na Europa. A guerra já está influenciando as relações globais. Rússia e China estão mais próximas, enquanto o Ocidente se une cada vez mais para isolar Moscou. Isso pode levar a um mundo ainda mais dividido, com blocos econômicos e militares competindo ferozmente. E a China no meio disso tudo? Agora vem a cereja do bolo, a China. Enquanto todo mundo está focado na guerra na Ucrânia, Pequim está jogando um jogo silencioso. A relação com a Rússia se fortaleceu, mas o verdadeiro objetivo da China é outro, Taiwan. Muitos especialistas acreditam que, enquanto os Estados Unidos gastam recursos apoiando a Ucrânia, a China pode aproveitar para testar os limites do Pacífico. Afinal, será que o Ocidente conseguiria lidar com duas crises ao mesmo tempo? Além disso, a China está dominando a disputa econômica e tecnológica, desafiando os Estados Unidos em várias frentes. Ou seja, se o conflito na Ucrânia não bastasse, a rivalidade entre essas duas potências pode esquentar ainda mais. O mundo está num momento decisivo. A guerra na Ucrânia, os movimentos da China e a divisão global podem mudar o rumo da história.
2025 promete ser um ano cheio de desafios e incertezas. Agora eu te pergunto, será que os líderes mundiais vão conseguir encontrar soluções ou estamos caminhando para um mundo ainda mais fragmentado? Se você gostou desse mergulho nos bastidores da geopolítica e quer acompanhar mais mistérios e conexões como essa, não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. A gente se vê no próximo vídeo.